Olá, e essa última aula sobre o fenômeno da crase, o uso do acento grave, e nós vamos falar especificamente de um contexto linguístico em que a gente usa pronomes. Antes de que pronomes nós podemos usar acento grave e antes de que pronome nós não podemos usar esse acento porque não ocorre crase. Vamos lá para a tela do computador? Então, vamos ver alguns casos de uso ou não de acento grave antes de preposição. Então, em geral, não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Vamos ver um exemplo. Aquele que quer viver a grande viagem se lança em direção a ela. Então, aqui temos o pronome ela e nós temos apenas a preposição, nós não temos artigo antes de ela. Vamos fazer alguns testes. Se lança em direção a elas. Se tivesse artigo, nós teríamos as aí. Mas vê-se bem que não existe esse artigo em direção às elas. Ou seja, só temos preposição. Em direção a ele, também nós temos aí só preposição. Em direção a eles, vejamos que em todos os casos mantemos apenas o a. Portanto, não ocorre crase e não deve ser usado o acento grave. E aqui uma barra de chocolate. Desejamos a vocês um lindo dia. Então, se tivéssemos um artigo aqui, ele necessariamente teria que ser no plural, porque vocês estão no plural, mas obviamente que não cabe artigo antes de vocês. Temos apenas a preposição. O mesmo ocorre com o singular, desejamos a você, porque não há o artigo. Vamos ver mais um caso. Jesus voltará a esta terra novamente. Então, aqui nós temos um pronome demonstrativo, esta, e a pessoa que escreveu usou o acento grave, porém nós não temos artigo também antes de esta, apenas a preposição. Vamos ver um teste com o pronome no plural. Voltará a estas terras. Aqui nós também teríamos apenas o a, o que prova que temos apenas a preposição. Voltará a este mundo. Nós temos aí também só o a. E voltará a estes lugares, então todos os casos a gente vê que só tem preposição. Vamos ver um caso de pronome indefinido, ninguém. Não diga seu sonho a ninguém. Aí neste caso, nós temos também apenas a preposição, nós também não temos artigo antes de ninguém. Mas pode ocorrer a crase e, portanto, colocarmos o acento grave antes de alguns pronomes. Vamos ver alguns exemplos. Terminado o jogo, o rei e o peão voltam à mesma caixa. Então, antes de mesma, nós temos sim o artigo e temos a preposição do verbo voltar. Portanto, ocorre crase. Vamos substituir caixa por um substantivo masculino. Voltam ao mesmo pacote. Então, a gente vê que aí nós temos tanto o artigo quanto a preposição. Ou melhor, tanto a preposição como o artigo nesta ordem. Outro exemplo. O progresso é a injustiça que cada geração comete relativamente à que a antecedeu. Então, aqui nós temos um caso de elipse. Nós temos aqui, comete relativamente à geração que a antecedeu. A segunda ocorrência desse elemento está elíptico. É difícil usar essa mesma frase com elemento no masculino, mas vamos tentar uma aproximada. Todo ser humano é igual ao que o antecedeu. Então, aqui é igual ao ser humano que o antecedeu. A mesma questão, temos a preposição e o artigo. Neste caso, a preposição é pedida pelo adjetivo igual. E no caso do exemplo da figura, a preposição é pedida pelo advérbio relativamente. Outro caso em que pode ocorrer. Tememos a velhice a qual não temos a certeza de poder chegar. Então, a expressão a qual é composta por um artigo. A gente consegue perceber isso usando o masculino, o qual, ou as quais, os quais, no plural. Então, temos uma preposição que é pedido pelo verbo chegar. Se eu chego a algum lugar. E o artigo de a qual que se juntam. E aí temos o fenômeno da crase. Vamos ver um exemplo no masculino. Tememos o fim da vida, ao qual chegaremos um dia. Então, aí se comprova que nós temos preposição e artigo. E ocorre crase quando nós temos a preposição a mais aquele e suas variáveis. Aquela, aqueles, aquilo e assim por diante. Tudo é possível àquele que crê. Então, aqui nós temos tudo é possível a alguém. Então, esse a é a preposição. E temos aquele que inicia com a. Então, esses dois as se juntam e ficam aqueles. O mesmo ocorre com o feminino. Tudo é possível àquela que crê, aquela que crê. Então, nós temos a junção desses dois as. E singular ou plural, masculino e feminino, ocorre essa junção se
algum elemento anterior pede a preposição a. Não vai haver crase nos exemplos como encontrei aquela professora, que o encontrei não pede nenhuma preposição, só tem o a de aquela mesma. E a crase é facultativa antes de pronomes possessivos, obviamente no feminino, masculino não. Por que não no masculino? Porque se tivesse artigo seria o. Vamos ver o exemplo. O que aconteceu à minha irmã? Perceba que aqui a preposição é obrigatória, porém o artigo não. Vamos ver algumas paráfrases. O que aconteceu a meu irmão? O que aconteceu ao meu irmão? Tanto uma quanto outra construção são possíveis na língua. O que aconteceu a minhas irmãs, também aqui no plural, é possível só a preposição ou com o artigo. O que aconteceu às minhas irmãs? Aí se eu coloco o artigo, sim, eu preciso mostrar aí que houve uma crase e por isso eu uso acento grave. Então, finalizamos nossa abordagem sobre crase. Espero que essa série de videoaulas tenha lhe ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre esse fenômeno da crase e como é que nós demarcamos isso na língua escrita graficamente. E nos vemos logo com alguma outra dica de escrita. Até mais!